Nós nos reunimos aqui como família para termos uma comunhão em família. Por isso que não existe culto, reunião, congregação sem relação. Entendeu? Não há como você cultuar Deus, o Cristo manifestado, o Deus que o Cristo manifestou, o Pai, sem a relação. Este é o significado da ceia, este é o significado do Cristo. Não existe cristão isolado na montanha. É por isso que aí você pega, não pastor, mas eu sei, João Batista foi viver no deserto. Ele cria em Cristo Jesus, foi o precursor. Pois é. E por isso ele perdeu a cabeça. Por isso que ele não compreendeu o tempo. E eu quero falar sobre isso nessa noite. Queremos nos ajudar numa conversa aberta sobre igreja, sobre comunhão, sobre ceia, sobre Páscoa. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em João capítulo 20, que foi cantado aqui nessa noite e foi ministrado aqui nessa noite. Nós não entendemos, irmãos, que o louvor é um aquecimento para a palavra. Se fosse para fazer aquecimento, irmão, nós reunia vocês, mandava levantar, dava 50 pó de chinelo, 10 agachamentos, né? Como é feito no jiu-jitsu. Aí a gente seria aquecimento. Não é, irmão. A palavra, o louvor não é aquecimento para a palavra. O louvor é a adoração ao Senhor, é a expressão de adoração. João capítulo 20. Eu quero compartilhar com vocês algo que o Senhor tem colocado no meu coração neste tempo, o qual já temos falado aqui na casa algumas vezes, mas neste momento nós vamos estar olhando para João 20. João 20, a partir do verso 1, nós vamos ler a Bíblia, amém? Se você tem ela aí, leia. Se você não tem, liga o aplicativo, liga seu celular. Se você precisar, baixa o aplicativo agora da Bíblia, porque você precisa dela. Você não precisa tanto do TikTok, quanto o Instagram, quanto os outros aplicativos que você tem no seu celular, do que a Bíblia, irmão. Porque você pode olhar um daqueles aplicativos e entrar em confusão, e se você não tem a Bíblia para te ajudar. João capítulo 20, eu quero falar sobre o céu e as nossas expectativas. Como é que é o céu e nossas expectativas? Nós criamos expectativas e muitas vezes nós falamos assim, ó, a nossa expectativa está em Deus. Mas de fato está em Deus. O que nós temos gerado nesses últimos tempos? Eu trouxe aqui na última oportunidade que eu trouxe a palavra, eu relatei para vocês alguns índices do nosso Brasil. Falei algumas questões sobre o Brasil ser o país, um dos países mais ansiosos do mundo. E isso tudo nós linkamos com a questão da agitação de nossas almas. Falamos a respeito da agitação da nossa alma. E por que a nossa alma ela está sempre agitada? Mesmo nós ouvindo, vendo, lendo há 2000 anos que Cristo Jesus consumou algo na cruz. Porque eu e você ainda caminhamos em ansiedade, porque eu e você ainda estamos ansiosos pelo dia de amanhã, sendo que a Bíblia, a qual nós confessamos que é a nossa única regra de fé e prática, ela nos diz que não andeis ansiosos por coisa alguma. O porquê andamos agitados em nossa alma pelo dia de amanhã, sendo que o nosso mestre, o nosso salvador, aquele que nós enxergamos na encenação que os jovens, os adolescentes fizeram aqui nessa noite, nós choramos, nos emocionamos. O porquê que a nossa alma ela continua agitada? Por causa de expectativas.
Nós criamos expectativas. E não há nenhum problema termos a expectativa. A questão é onde nós colocamos essas expectativas. E aí vamos enxergar aqui que há uma expectativa dos céus, há algo, uma verdade nos céus, que muitas vezes precisamos compreender e aceitarmos esta verdade, para que a nossa expectativa possa estar correta, possa estar no lugar certo, no tempo certo. Nós vamos ver aqui nessa noite também que muitos discípulos, em sua sinceridade, eles também tiveram expectativas. E a cruz, todo o processo da cruz, todo o processo antes da cruz, durante a cruz e pós-cruz, é sobre desconstruções de expectativas. O evangelho não é a construção de expectativa para a humanidade. O evangelho, na verdade, vem desbancar as expectativas do indivíduo. O Cristo é manifestado exatamente abalando as expectativas dos seus discípulos. Abalando as expectativas do inferno, abalando as expectativas dos discípulos, abalando as expectativas dos seus amigos. Porque os céus têm uma expectativa e nós muitas vezes parecemos que temos uma outra expectativa. E nós vamos ver a narrativa bíblica. Porque quando nós aprendemos e somos confrontados através da palavra, nós podemos olhar para dentro de nós, podemos olhar para nossos ideais ou nossos planos, nossas vontades, desejos, e podemos avaliar, diagnosticar. Só há transformação, só há mudança quando eu me confronto interiormente. A transformação não é de fora para dentro. A transformação não é sobre simplesmente o meu comportamento. A transformação não é sobre o tipo de roupa que eu vou vestir, o tipo de cabelo que eu vou. Isto é a consequência da transformação. Mas esse não é o ápice da transformação e nem o início da transformação. A transformação, segundo o Evangelho, ela é da nova criatura, que é gerada no nosso espírito. João capítulo 20, por favor. Vamos ler a Bíblia. Amém, gente? Aleluia. Diz assim, ó: na madrugada do primeiro dia da semana, sendo ainda escuro, Maria Madalena, lembra de Maria Madalena? Quem lembra de Maria Madalena aí? Quem lembra? Pouca gente. O resto precisa ler a Bíblia. Maria Madalena, aquela que estava possessa, lembra dele? Falar de demônio você vai lembrar. É real. É que quando a gente fala do nome da pessoa, nós não lembramos. Mas quando nós juntamos, né, o que nos chama a atenção. E aí você chama mais a tua atenção sobre os demônios que estavam nela, a situação dela, do que quem Jesus chamou ela. E já começamos a mensagem por aqui. Maria Madalena era aquela que estava possessa, prostituta, e que Jesus pega como sua discípula. Essa mulher caminha com Jesus e com os discípulos naqueles dias. Maria Madalena foi ao sepulcro e viu que a pedra fora removida da entrada. Correu ela ao encontro de Simão Pedro e de outro discípulo, a quem Jesus amava. Esse aqui vocês sabem quem era, o João. Tiraram do sepulcro o Senhor. Maria falando para Simão Pedro e para João. Tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o colocaram. Maria tinha chegado primeiro, tinha ido lá visitar o sepulcro.
E chegando lá, não havia pedra já, não havia aquela pedra grande que fechava a porta do sepulcro. Ela olhou, não viu ninguém lá dentro. Ela correu e foi avisar a Pedro e a João. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. Os dois correram juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro. E chegou primeiro ao sepulcro. Abaixando-se, viu no chão os lençóis de linho, mas não entrou. Chegou Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro. Pedro, como sempre, impulsivo. Você lembra de Pedro, aquele que cortou a orelha de Malco, aquele que sempre dizia: não, Senhor, conta comigo, conta comigo. Lembra dele? É esse Pedro. Pedro sempre impulsivo, colérico. Ele vai lá, ele entra no sepulcro. O lenço que cobria, no verso 7, que cobria a cabeça de Jesus. O lenço não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Finalmente entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. Creu em quê? Creu que não estava ali. O que é que ele creu? Ele creu que ninguém estava ali. Aí no verso 9 diz: ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que ele ressuscitasse dos mortos. Aqui começamos a trabalhar, a enxergar a questão da perspectiva, a expectativa dos discípulos. Todos eles estavam com uma expectativa, eles tinham uma perspectiva terrena da pessoa de Jesus. Eles ouviram Jesus durante 3 anos, eles estiveram com Jesus, sentaram à mesa com Jesus, eles viram os milagres de Jesus, mas ainda assim, a mente deles e o coração deles mantinham-se nos seus desejos e vontades e perspectiva terrena. Ou, segundo as suas perspectivas de vida. E eles tinham uma expectativa também. Eles não estavam sendo guiados pelas Escrituras, porque aqui no versículo 9 está falando que eles não tinham compreendido. Eles estavam sempre caminhando na experiência do dia a dia, do lado de Jesus. Mas não conseguiam enxergar a perspectiva dos céus sobre a vida de Jesus. E você vai ver isso várias vezes que Jesus, o próprio Jesus, repreende os discípulos. Vários momentos você vai encontrar Jesus repreendendo os discípulos a respeito das expectativas deles. Eles queriam ser o primeiro, eles queriam sentar ao lado, eles queriam jogar fogo na cidade, eles queriam fazer da vontade deles. E Jesus sempre alertando ela: vocês não sabem qual espírito que vocês são. Olha, não é bem assim. Jesus sempre buscou desconstruir essas expectativas que eles tinham em todo momento da caminhada. Por que isso? Porque eles estavam envoltos da ideia terrena, da ideia de poder, de domínio, mas num reino terra. Em outras palavras, eles estavam envolvidos, a expectativa e perspectiva deles estava vinculados à questão da necessidade terrena. Tanto que você vai ver em João capítulo 4, quando Jesus entrega aquela pérola para a mulher samaritana. A mulher samaritana estava no poço, mas os discípulos foram na cidade comprar alimentos, do que eles estavam vinculados. Aquilo tem muito significado. Aqueles que estavam envoltos à necessidade de negócios, de comércio, eles foram para a cidade. A relação deles era esta, era a perspectiva deles. Aí no verso 10 diz assim: então os discípulos voltaram para casa, João e Pedro. Mas Maria, porém, ficou aonde?
Maria ficou aonde? Chorando junto à entrada do sepulcro. Aí começa Deus trabalhar e nos ensinar sobre as nossas expectativas. Com toda sinceridade, de repente eu também, eu e você estaríamos nessa mesma posição naqueles dias. Estaríamos lamentando, chorando por aquilo que nós criamos, por aquilo que nós depositamos nossas expectativas. Maria, porém, ficou chorando junto à entrada do sepulcro. Enquanto chorava, abaixou-se para olhar para dentro do sepulcro. E viu o que, gente? O que? 2 anjos. As nossas expectativas, amados, não nos inibe de termos experiências sobrenaturais. As nossas expectativas não nos tiram de uma relação experiencial no sobrenatural. Maria, ainda chorando, ainda ali triste, angustiada por aquilo que tinha acontecido. Maria com um sentimento sincero a respeito do seu Salvador. Ofuscada sim pelas suas emoções, ofuscada sim pela tristeza do luto, sim. Mas isso tudo é resumido na expectativa que ela tinha a respeito do Mestre, a respeito de Jesus. Ainda assim, no meio de todo esse enredo, ela ainda assim estava falando com anjos. E ela não se atemorizou em falar com 2 homens de branco e provavelmente chamaria a atenção de qualquer um de nós. E para muitos de nós aqui já seria o suficiente, já seria a resposta até de oração. Você já parou para pensar nisso? Você está angustiada, você está chorando e daqui a pouco você começa a falar com um varão de branco. Eis que te digo, já era suficiente, resolvido a questão. É ou não é assim? Você está fazendo aquela semana de jejum, fazendo aquelas 21 dias de jejum. Você está subindo um monte e de repente não precisa nem o anjo aparecer. Só passou um vulto branco. Pum, é o anjo. Já recebi minha resposta, volto para casa. É ou não é assim, irmão? Sou um pentecostal ou não sou um pentecostal? Ou vocês não gostam de ver essas coisas? Quem é que gosta de viver o sobrenatural aqui? Levanta a mão. É isso aí, irmão. Não há problema quanto a isso. Essa é a verdade do Evangelho. O sobrenatural aparece, o sobrenatural é manifestado. E não há nenhum problema quanto a isso. A questão que nós precisamos observar é que a condição de Maria é muitas vezes a condição da igreja, ou nossa condição como pessoa e no coletivo. Estamos vivendo o sobrenatural, mas ainda estamos ofuscados para a verdade do Cristo. Estamos lidando, estamos vendo, estamos sentindo, estamos cheirando, estamos de fato com sinceridade até nos relacionando com o sobrenatural. Mas com a nossa perspectiva ou expectativa frustrada, ou tentando mantê-la em agonia. Aí a Bíblia me fala, e viu, no verso 12, viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos... Irmão, para mim já estava resolvido aqui, eu já ia para casa, estava feliz da vida, ó. Xaramanai. Ali eu já saía já falando as línguas estranhas, já ia para casa e ó, era o conto da minha história. Irmão, eu ia passar a vida inteira contando só essa experiência aí. Só isso aí, irmão. Os 2 anjos foi e falou comigo e ó, eles falaram assim, ó, por que você está chorando aí, Maria? João, por que você está chorando? Eu já contava isso aí para todo mundo, irmão.
não ia ficar mais, nem conversando mais. Aí o que acontece? Maria, ela conversa com os anjos. Aí no verso 13 diz: os anjos lhe perguntaram: Maria, por que choras? Ela respondeu: levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se no verso 14 e viu a Jesus. Ela viu quem, gente? Viu quem? Onde é que estava Jesus? De pé, falando com ela. Só que a Bíblia me fala algo que eu quero chamar isso de síndrome, né? Síndrome de nossas expectativas. Fala o seguinte, ó: tendo dito isso, voltou-se e viu Jesus ali em pé, mas não percebeu que era Jesus. Como é que ela não percebeu que era Jesus, irmão? Porque a Bíblia me fala que ele ressurgiu com o mesmo corpo, irmão. Quando Jesus chega junto ao discípulo, logo em seguida que ele visita os discípulos, o que é que ele faz? Ele coloca as mãos para Tomé pegar, lembra disso? Era o mesmo corpo, irmão, não foi outro corpo não, não é o corpo iluminado, não, era o mesmo corpo, existia cicatriz, estava fresca, as chagas em suas mãos. Não era um corpo de luzes, irmãos. Como tem muitas imagens cheias de luz saindo pela boca de Jesus, e muito crente comendo arroz, acha que aquilo é o Cristo místico, o Cristo só de energia. Não, irmão. A Bíblia me fala que o Jesus, ele comeu com os discípulos. Ele disse: toca nesse buraco aí para ver se é. Então era o corpo. Por que ela, Maria, não viu Jesus? Por que ela, Maria, conversou com Jesus e não percebeu que era Jesus? Irmão, se você está procurando uma pessoa, pelo cheiro você identifica que ela está ali. Por que Maria Madalena não conseguiu? Maria Madalena tinha uma relação com Jesus muito próxima, de gratidão a Jesus por aquilo que Jesus fez pela vida dela. Se podemos falar de gratidão naquele grupo de discípulos que chegou Jesus, que seguiu Jesus, nós precisamos lembrar de Maria Madalena. Porque a Bíblia me fala que a quem muito ele perdoou, ele também amou. Havia esse princípio no coração dela de gratidão, de amor verdadeiro pelo mestre. E ela estava ali em sinceridade, ela queria encontrar com Jesus. O sobrenatural não tirou ela de encontrar com Jesus, irmão. O experiencial do sobrenatural não tirou ela da vocação, da intenção, do propósito de ver Jesus. Não foi um anjo, foram 2 anjos. Não foi um vulto que passou, não foi um fogo que caiu. Os 2 anjos conversaram com ela e falaram assim: Maria, chamou ela pelo nome dela. Muitos de nós sairíamos e ia inventar uma igreja com o nome dos 2 anjos. Já ia criar uma denominação com o nome dos 2 anjos, da cabeceira e dos pés. A igreja do anjo dos pés de Jesus. A igreja do anjo da cabeça, da cabeceira de Jesus. Íamos começar a fazer algo interessante, a começar a contar o testemunho e viajar, pegar avião e sair para um lado e para o outro. Pregar porque a gente viu o anjo que estava no sepulcro de Jesus. A gente ia sair nos 4 cantos do mundo pregando que a gente viu o anjo, que a gente viu o anjo de branco, que a gente viu o anjo da cabeceira, que a gente falou com o anjo que estava nos pés, que a gente viu o lenço que o anjo me mostrou e me deu. Aqui é o lenço, ó. Mas Maria não. Ei, Maria não. Maria Madalena, esse coração
grato, esse coração de intimidade, esse coração de relação sincera, ela não se permitiu satisfeita na experiência sobrenatural com os anjos. Ela queria ver, ela queria saber, mesmo com sua expectativa frustrada, mesmo com suas expectativas deturpadas, ofuscadas, o coração dela, o interior dela, gemia em ter notícia do seu Senhor. Eu não sei o que você está buscando na sua vida. Eu não sei o que nós, como evangélicos, estamos buscando na nossa vida. Parece que estamos buscando somente uma experiência para sair contando. Parece que queremos somente encontrar um anjo na cabeceira ou nos pés para a gente poder falar. Homens e mulheres que Cristo revela-se para eles, irmãos. Não deixa de desejá-lo, não deixa de querer Ele, por causa de uma experiência. Homens e mulheres, irmãos, que desejam, homens e mulheres que encontram a revelação do Cristo, é porque eles permaneceram desejando, mesmo no meio da experiência. O que é que você busca? O que é que você busca desse Cristo? O que é que você busca nessa vida evangélica, nessa vida de cristãos que chamam-se de evangélicos? Maria Madalena, essa gratidão, essa mulher com um coração de gratidão, ela não levantou do seu lugar. O verso 14 fala que ela não percebeu que era Jesus, ela estava ofuscada. Ela estava ofuscada totalmente por causa das suas expectativas. E eu quero dizer para você, a cruz é a desconstrução da expectativa do indivíduo. Eu vou repetir para você, a cruz, ela é a desconstrução da expectativa do indivíduo, em todo o processo dela. Lá no Getsemane, você lembra qual foi a oração de Jesus, a última oração de Jesus no Getsemane? Lembra disso? Ali estava o indivíduo Jesus, lembra? Lembra, gente? Pelo menos pelos filmes, né? O que é que Jesus orou? A Bíblia fala em Lucas que e Lucas como médico descreve isso muito bem. Lucas capítulo 22, a partir do verso 40 ao 44, vai dizer que Jesus estava orando intensamente. E ele fala para o Pai: Pai, se possível, passa de mim. Essa é uma denúncia ou um anúncio do seu eu. Esta é a dor, a fragilidade do ser. Amém? Humanidade. Mas em seguida ele completa, ele não para na sua dor, ele não para nos seus sentidos. Ele continua: Pai, mas não faça a minha vontade, mas a sua vontade. E o Pai que ama tanto Jesus fez o que? A vontade de Jesus ou a vontade do Pai? A vontade de quem? Deus amava Jesus? Amava o Filho? Mas o Pai fez o que? A vontade dele. Já começa a primeira frustração. A expectativa de Jesus, irmão, Jesus não ia orar. Vamos falar sério. Jesus não ia fazer essa oração em intensidade, tá? Ele não ia, irmão, Jesus não ia ficar brincando com palavras.
Jesus não ia pedir algo ao Pai se não fosse possível. Amém? Se não fosse possível. Era possível o Pai tirar ele daquilo? O Pai tinha poder para isso? Ok. Pronto. Poder, todo poder estava na mão do Pai. Agora ele completa: Pai, mas não faça a minha. Não é sobre eu. É sobre o Senhor. Aí nós precisamos compreender que a perspectiva ou a expectativa de Jesus era que, de alguma forma, se possível fosse, passa de mim este momento. Agora a expectativa dos céus era fazer o quê? A vontade do Pai. O que é que se sucedeu? A vontade do Filho ou a vontade do Pai? Vontade do Pai. Quem teve que se conciliar com a vontade? Foi o Pai ou foi o Filho? O Filho. O Filho teve que conciliar na vontade do Pai, se submeter à vontade do Pai, e então realizar e manifestar a vontade do Pai. Então a cruz, ela desconstrói expectativas. A cruz desconstrói expectativas. E todo o enredo pós-cruz, você também vai ver isso. Se você observar no Getsemane, logo após que aconteceu isso, Jesus começa a suar sangue. Nós temos também um evento de quem? Pedro cortando a orelha de Malco. Irmão, Pedro era caçador. Pedro era caçador? Açougueiro? O que é que Pedro era? O que é que ele tinha que estar na mão, irmão? Uma rede, uma vara de pescar, de repente uma pet enrolado, uma linha do lado. Cadê o Patrick que gosta de pescar? Irmão, Pedro tinha que estar com alguma coisa de pescaria, irmão. O que é que Pedro tinha? Uma espada, irmão. A expectativa de Pedro era defender, era brigar, era enfiar a faca, era passar a faca se preciso fosse, como ele fez. Chega o soldado e fala: ninguém toca no meu mestre. E ó, lá, irmão, já vi algumas ensinações disso. O cara tirou, ele não foi na orelha, irmão. É mais difícil você acertar a orelha de uma pessoa do que no pescoço, irmão. Irmão, ele não mirou na orelha. Você entendeu? Pedro, ele foi com a faca, ele foi com a espada para cima dele, para o pescoço do soldado. Só que Jesus fala para ele: ei, não é assim. Pega a orelha no chão, encosta lá. Fala assim: não. Por que eu vou sair da vontade do meu Pai? Por que abrirei mão do cálice que meu Pai preparou para mim? Mais uma vez, os céus frustram a perspectiva do discípulo Pedro. Porque Pedro ali, ele é desmontado, e por isso que Pedro fica atordoado. E como consequência isso desse atordoamento, como líder, ele estava atordoado, ele vai e nega três vezes. Se você observar também todo esse processo, Pôncio Pilatos, irmão, a cruz, o processo da cruz frustrou tantas expectativas que tinham, que até Pôncio Pilatos, o cara que julgava, ia julgar Jesus, o cara foi frustrado nas suas perspectivas. Ele 2, 3 vezes deu a oportunidade para Jesus dizer para ele: não, eu não sou o rei de Judeu, não, é você, não. Jesus, na última vez, falou assim, cara, ele entrava numa reunião com Jesus, saía, falam: cara, eu não tenho que condenar o homem, deixa eu ir lá de novo para ver se ele me desrespeita, no mínimo, ele me encosta, me dá um tapa, faz qualquer coisa. Pilatos entra 3 vezes, no mínimo 3 vezes, para conversar com Jesus. E na última vez, ele começa a conversar com Jesus, Jesus não fala nada para ele.
E Pilatos, com a sua perspectiva, com a sua perspectiva de poder, Pilatos olha para Jesus e fala: você não sabe que eu tenho um poder de crucificar você ou deixar você vivo? Olha a perspectiva de Pilatos. Quem manda aqui sou eu, cara. Você não percebe que se você falar a minha língua, se você continuar me tratando bem, eu posso dizer para você sair daqui vivo, só te dou uns açoites e você vai para casa? E os céus mais uma vez frustram a perspectiva de Pilatos, porque Jesus fala assim: olha, você acha que você tem poder sobre mim? Nenhuma autoridade seria dada a você se o meu Pai não tivesse outorgado as tuas mãos. Até Pilatos é frustrado no processo da cruz, segundo as suas expectativas. Aí voltamos para Maria, no verso 14, onde ela vê Jesus e ela não consegue identificar Jesus, por causa de quê? Por causa de suas expectativas. Isso é a síndrome de Emaús, lembra? Caminho de Emaús. Havia 2 discípulos lá que também tinham a mesma expectativa sobre quem seria o mestre, quem seria Jesus. E Jesus encontra com eles na caminhada. Jesus vai com ele até o final da jornada, entra na casa deles, explicando, conversando, explicando sobre o que as escrituras falavam. Essa síndrome, amados, persegue a igreja. Essa síndrome persegue os discípulos em sinceridade, com toda sinceridade. Essa síndrome da expectativa, ela não somente pegou os discípulos naqueles dias, mas se estende até os nossos dias. Porque cada um de nós criamos as nossas expectativas distante da realidade do que Cristo diz, distante da realidade da verdade que a Bíblia apresenta. Nos frustramos com pessoas, nos frustramos com líderes, nos frustramos com empresa, com negócios, por causa de expectativas que nós mesmos criamos sem uma verdade embasada, verdade das Escrituras. E nisto, mesmo tendo experiências sobrenaturais, mesmo tendo anjo falando com a gente, eu creio, irmão, nisso, tá? Mesmo anjo te entregando um projeto, mesmo anjo te entregando você ainda, pelas suas perspectivas, você não consegue enxergar o mestre. Isso nós encontramos, irmão, não somente uma vez. Isso nós encontramos com Maria Madalena. Nós encontramos com outros discípulos. Nós encontramos no caminho de Emaús. Nós encontramos com os discípulos lá no lago, pescando, lá no mar. Eles não identificaram quando viram de longe, não. Irmão, quando o Vini passa caminhando lá do outro lado da estrada, eu sei que é o Vinícius. O andar, tamanho, identifica, irmão. Se o Patrick estiver caminhando a 500 metros, eu vou identificar que é. Agora, os discípulos não conseguiram compreender, não conseguiram enxergar Jesus, não conseguiram ver Jesus. Maria Madalena não conseguiu. Aqueles 2 discípulos do caminho de Emaús também não. Isso tudo por causa da expectativa deles. Então a cruz, ela denuncia
que nossas expectativas podem estar erradas. A revelação do Cristo, o Cristo ressurreto, me traz uma certeza que eu preciso reavaliar as minhas expectativas. Porque pode ser que tudo aquilo que eu criei, tudo aquilo que eu formei, tudo aquilo que eu gerei, pode ter sido somente pela minha consciência, ou pela minha habilidade imaginativa, ou pelas minhas experiências, ou pelos meus desejos. Agora, existe um caminho para que a revelação do Cristo, ou a manifestação do Cristo, seja uma verdade em mim e através de mim. Para que isso aconteça, é necessário que haja uma frustração das minhas expectativas. E os céus adoram a fazer isso. Os céus está costumeiramente anunciando que as minhas expectativas e as suas expectativas podem estar erradas. Só que nós queremos ouvir muito mais palavras motivacionais, mensagens que nos motivem, que nos tragam o up para sairmos daqui achando que estamos no caminho certo, os desejos que eu tenho está certo, os sentimentos que eu carrego está certo, as palavras que eu liberei está certa e todo eu está certo. E na verdade, quando você vai ver a trajetória do Evangelho, a cruz de Cristo inicia-se em trazer uma nova perspectiva para a terra. E mesmo aqueles que estavam caminhando com Ele, mesmo aqueles que estavam vivendo o sobrenatural com Ele, tiveram que ceder a essa nova perspectiva. Eu não sei porque você poderá pensar em continuar birrando contra a perspectiva dos céus. Não sei por quê. A cruz, ela desconstrói expectativa. E você pode me falar, pastor, e a esperança fica onde? Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Irmão, a esperança está nele, por Ele e para Ele. A esperança não está alicerçada ou fundamentada nas minhas perspectivas. A esperança se revela ou se manifesta na graça e no cuidado dele por aquilo que ele fez na cruz, e não sobre aquilo que eu e você fazemos para ele. Porque muitas vezes a nossa esperança, ou essa ideia de esperança que cultivamos, está muito mais fundamentado ou alinhado com aquilo que eu presto para ele. Eu presto um bom culto, eu presto um bom serviço, eu presto um bom comportamento para ele, logo então ele vai me retribuir assim, 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 assim. Essa é a minha esperança. Uma perspectiva corrompida, natural e diabólica. Por quê, pastor? Porque na obra da cruz, ele disse que me amou primeiro, nós sendo ainda, eu e você sendo ainda inimigos. Na cruz, ele declara que todos nós fomos pecadores, todos nós herdamos, vivemos em pecado, mas pela sua graça manifestada, ele escolheu nos amar. Essa é a perspectiva dos céus. A perspectiva, a esperança da terra é que eu vou prestar um bom culto, eu vou ser um bom religioso, eu vou ser um bom assistente social, eu vou estar entregando meus bens aos outros, eu vou estar fazendo isso. Então, no final, pode ser que no final o meu cantinho está reservado lá nos céus. Essa é a perspectiva terrena. E a cruz vem exatamente desconstruir isso. Gostaria de permanecer falando para vocês
trazendo uma palavra motivacional, trazendo uma palavra que tudo vai dar certo se você continuar sendo um bom religioso, se você continuar sendo um bom homem, uma boa mulher. Sem Cristo, nada disso terá efeito a não ser aqui na terra. Se você pensa em eternidade, que você é eterno em relação ao seu fim. Se você pensa em eternidade, em viver eternidade, você precisa levar em consideração a obra da cruz. E a obra da cruz está vinculado totalmente em frustrar nossas perspectivas. Total. Aí voltamos para nossa Maria Madalena. Mulher de coração, mulher sincera. Não consegue ver Jesus, não consegue enxergar Jesus. Irmão, se ela, como uma pessoa próxima de Jesus, uma pessoa grata, uma pessoa de reverência, uma pessoa que estava caminhando com Jesus, uma pessoa de coração sincero e verdadeiro, ela não conseguiu enxergar a Jesus em meio às suas frustrações de expectativas. O que ela estava buscando, irmão, no túmulo? Qual era a expectativa de Maria Madalena? Vamos lá, gente, vamos pensar, tá bem? Todo mundo está aí? Qual era a expectativa de Maria Madalena? O que ela pergunta para os anjos? Ela queria encontrar o corpo, irmão. Irmão, era natural, era sensato encontrar um corpo de um morto? Era. Algum problema em ir lá e encontrar o corpo do morto? Não. A sinceridade, ela estava faltando com a verdade? Não. Ela queria encontrar o corpo. A perspectiva dela estava na matéria. Ei, a perspectiva dela estava na matéria. Ela queria ver o material, ela queria ver as coisas materializadas. Ela queria encontrar o corpo lá no lugar. Ela queria encontrar o corpo envolvido ainda no manto, envolvido ainda nos lençóis. Ela foi ali com toda sinceridade, com toda verdade, para encontrar algo natural, algo material. Agora o que acontece, irmão? Era melhor ela encontrar. Vamos lá, vamos raciocinar um pouquinho? Deus te deu um cérebro. Era melhor ela encontrar, era melhor segundo a perspectiva da terra, ela encontrar o corpo ali ou o corpo ressuscitado. Ela supriria as suas necessidades, ela supriria as suas emoções, ela supriria as suas perspectivas, encontrando o corpo ou não encontrando o corpo? Encontrando? Quando ela chegou ali, ela encontrou o corpo? Não. Era melhor ou pior? Para quem? Claro. Então vamos lá, vamos pensar junto. Foi bom Deus frustrar a perspectiva de Maria Madalena? Foi bom? Para quem? Foi bom para quem, irmão? Fale a verdade, irmão. Fala o que está no teu coração. Foi bom para quem? Vamos de novo. Foi bom para quem? Isso, irmão. Isso, irmão. Olha que maravilha. A perspectiva de Maria era encontrar o corpo morto. A perspectiva de Maria era encontrar o natural, era encontrar o corpo envolvido. A única questão de sinceridade, verdade sobrenatural que havia em todo o ambiente era a verdade e gratidão do coração dela, que ela queria encontrar o corpo morto. Ela estava chorando, em agonia, ela estava emocionalmente abatida, em tristeza, em desespero, irmão. Mas Deus, a perspectiva dos céus frustra ela. E foi bom para quem, irmão? Foi bom para quem, gente? Encontramos uma pérola na mensagem da cruz, que a partir então da ressurreição do Cristo, não é mais sobre as minhas perspectivas, mas agora é sobre a perspectiva de novo, vou falar isso para ficar bonito.
Nós aprendemos algo na mensagem da cruz, em toda essa trajetória da cruz, que já no sepulcro, já ali na visita de uma mulher sincera, de uma mulher verdadeira, de uma mulher que estava com o coração grato, fazendo o seu culto, que estava ali exatamente para encontrar um corpo. Mas o Pai, o Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores, Ele resolve não escutar aquilo que aquela mulher estava falando e pedindo, mesmo no sobrenatural. Mas o Pai, Ele revela uma outra verdade, um outro princípio para mim e para você. A partir daquele instante, era sobre... De novo, era sobre... Não era mais sobre mim. Não era sobre mais o meu choro. Não é mais sobre o que eu estou sentindo. O quanto estamos distante dessa verdade. O quanto estamos distante dessa verdade. Se você lembrar das tuas orações dos últimos 10 dias, vou diminuir, vou botar 5 dias. Vou diminuir um pouco mais, vou botar 3 para ficar fresco. 80% de nossas orações normalmente é sobre aquilo que nós precisamos. Nossas campanhas, nossos jejuns, nossos entendimentos é sobre nós. A nossa busca é sobre mim. Nosso jejum, nossas campanhas é sobre mim. Sobre eu. Sobre eu me sentir melhor, eu estar melhor. Eu conseguir mais, eu ganhar mais. Eu trocar de carro, comprar minha casa, eu comprar alguma coisa, ou fazer alguma coisa. É sobre, a minha oração é sobre o meu marido mudar para que eu esteja bem. É sobre a minha esposa mudar para que eu esteja bem. O que é que estamos buscando? Há 2000 anos se passa e de repente podemos estar como Maria, com um coração sincero e grato, mas com nossas perspectivas ainda, nossas expectativas ainda no natural. E pior ainda, um degrau acima, não conseguimos mais enxergar o Mestre. Não conseguimos ver Ele se movimentando. Não conseguimos ver Ele em governo. Por quê? A nossa mente, a nossa devoção está sobre nós, sobre eu. Meus louvores é sobre eu sentir, é sobre eu sentir a presença. Meus momentos de adoração é sobre eu sentir a presença. Por quê, irmão? Por quê? Por quê? O outro não é mais importante? Eu prefiro me afastar, prefiro me isolar, prefiro não amar do que me envolver.
Tomo uma decisão de me afastar, tomo uma decisão de não perdoar, tomo uma decisão de não me relacionar. Tomo uma decisão de me esconder, tomo uma decisão de não me apresentar. Por quê? Desconsideramos o Cristo, porque a partir dali os céus nos apresentam um princípio que é universal hoje. O corpo, a família, é sobre todos. E ele já tinha anunciado isso no Pai Nosso. Ele já tinha falado isso, já tinha ensinado, mas não tinha sido interiorizado. O Pai era nosso, não era mais sobre o meu Pai. O pão também era nosso, não era sobre o meu pão, vou trabalhar para o meu pão, não. Vou trabalhar para não faltar para mim. Não é o Cristo. Não é o Espírito do Cristo. Não é o Espírito Santo que está te guiando. Não é o Espírito Santo que está guiando os seus negócios. Não é o Espírito Santo que está guiando a sua mente. Não é o Espírito Santo que está ministrando no teu coração. Não é. Mas acontece algo aqui extraordinário. Mesmo no meio dessa toda essa narrativa, todo esse momento de Maria, sabendo de tudo isso que estava acontecendo com Maria, nós lendo aqui, pergunta Jesus a Maria, Jesus, né, perguntou-lhe Jesus, mulher, por que choras? A quem procuras? Verso 15. Irmão, não somente ela não identificou a pessoa de Jesus. Alguns teólogos místicos acabam destroçando isso aqui, falando que simplesmente porque ele estava em luz, ele estava em energia. Não, irmão, não estava em energia coisa nenhuma. Jesus estava ali. Jesus fala com ela, a voz de Jesus. Jesus pergunta a ela novamente a mesma coisa que os anjos perguntam. Mulher, por que choras? A quem você procuras? Pensando tratar-se do jardineiro, voltamos de novo para a perspectiva ou para a expectativa de Maria. Ela pensava, quer dizer, ela imaginava, ela com os seus sentidos, ela entendeu o que era o jardineiro. Ela respondeu, Senhor, com todo cuidado, com todo respeito para aquele jardineiro que assim ela imaginou ser. Senhor, se tu o levaste, dize-me, onde o pusestes? E eu irei buscar. E assim nós caminhamos, irmão, tentando achar Jesus em tudo que é esquina. Quando nós estamos com nossas expectativas, não no Cristo, mas nas minhas expectativas, no meu pensar, eu vou estar sempre desejando a buscar Ele em algum lugar. Eu sempre vou estar achando que vou encontrar com Ele na próxima conferência, sempre vou estar achando que vou encontrar com Ele no próximo culto, no próximo evento, na próxima igreja aberta, no próximo momento que alguém vai dizer, eis que te digo, Pablo, eis que te digo, Lucas. Na próxima palavra que eu vou ouvir, no próximo profeta que vai aparecer, no próximo pastor que vai me visitar, no próximo evangelista que vai me encontrar na praça. Como Maria, ainda ouvindo o que ele diz, o que é que você procura, filho? O que é que você procura, filha? Nos dispomos até a encontrar o corpo que significava a perspectiva da terra, a perspectiva natural. O que era a perspectiva natural? Satisfazer as suas expectativas.
Qual era a perspectiva natural de Maria? Encontrar o corpo para que então ela pudesse dizer: o corpo está aqui. Satisfazê-la. De repente você tem buscado todo final de semana, ou tem buscado todo mês, todo culto, essa mesma perspectiva que Maria estava. Satisfazer aquilo que você imagina ser. De repente. Mas Jesus, ele fala o seguinte para ela. Depois que ela abre o coração, ela chora. Disse-lhe Jesus: Maria. Até então ele tinha perguntado sobre: mulher, a quem tu buscas? Por que choras? Ela, em toda a sua sinceridade, ela se dispõe a ir procurar por todos os lugares onde é que estava ele. O corpo, o natural. Mas Jesus, ele tem a expertise de nos conhecer. Jesus, ele tem a delicadeza de nos conhecer. E Jesus chama ela pelo nome dela, Maria. E de repente ela lembra que o primeiro a identificar ela como Maria de Magdala foi aquele que conheceu, se dispôs a conhecê-la e ajudar a mudar a vida dela. Ela não se permitiu se perder simplesmente em falar com os anjos, a se contentar somente em falar com os anjos, mas ela permaneceu com sua sinceridade, ainda ofuscada, mas sincera, até ouvir o nome dela. E isso nos chama a atenção para algumas questões vitais na caminhada cristã. Ele nos conhece, Ele sabe quem você é. Ele conhece o teu passado, conhece o teu presente, mais ainda, Ele conhece de onde você veio. E Ele preparou tudo para que você volte para esse mesmo lugar. Ele sabe que você veio do Pai. E Ele já preparou tudo para que você retorne para o Pai. Então Ele nos conhece. Ele nos chamou, Ele nos atraiu aqui nessa noite. Ele não nos atraiu simplesmente a uma celebração entre amigos, irmãos, não. Mas Ele nos atraiu para Ele. Nos atraiu para a verdade que Ele deseja nos chamar a atenção nessa noite. Agora esse Cristo que Maria então responde quando Ele fala a Maria, ela declara Rabone, ou mestre, meu mestre. Quando ela cai em si, quando ela enxerga esse Maria, quando é chamado pelo nome dela, a identidade dela vem. Ele fala: pô, o único que conhece quem eu sou, o único que sabe quem eu sou é o meu mestre. Para Ele eu não escondi nada, para Ele sabe. Esse Cristo que é revelado na relação, não na relação do eu para mim mesmo, não na relação das minhas expectativas para as minhas perspectivas. Esse Cristo não mais está ali no túmulo, ali conversando com uma mulher grata, com uma mulher de coração verdadeiro, não mais é manifestado dentro da perspectiva dela, porque senão reafirmaria a ideia de que era sobre ela. Não, mas agora Ele começa a se revelar na relação que tinha com ela, na intimidade, no conhecer. Maria.
Isso fica para nós bem claro que a partir de então, aquilo que foi dito, agora é manifestado. Colossenses capítulo 1, verso 27. Cristo em vós, esperança da glória, não é mais Cristo em mim, não é mais Cristo no eu, não. Agora é Cristo em vós, agora somos nós. E o nosso desafio é entendermos que somos um corpo, somos uma família. O nosso desafio é aceitar que eu preciso de você. E você precisa de mim. E por mais que nós tenhamos sido condicionados a sermos independentes, por mais que podemos criar o nosso ego, inchar e podemos continuar dando murro em ponta de faca, achando que nós vamos conseguir sozinho, nós vamos superar sozinho, nós vamos avançar sozinho, nós vamos ser o querubim ungido. Ei, não vai. No Cristo nós somos interdependentes. Eu preciso de você. Eu preciso do conselho de vocês. Eu preciso dar risada com vocês. Vocês precisam de mim. E não há nenhum problema quanto a isso. E isto é família. Isto chama-se igreja. Isso chama-se corpo de Cristo. Não é sobre a minha santidade e os seus pecados, sua iniquidade. Não é sobre a tua santidade e os meus pecados. Não, não. É sobre a obra da cruz. A esperança não está no futuro, irmãos. A esperança não está no futuro. A esperança está Cristo em nós. Cristo em nós. A esperança não está quando Cristo estabelecer o reino dele milenar, não. A esperança não está quando o Apocalipse ser desenrolado, não. A esperança não está quando o julgamento acontecer, não. Colossenses capítulo 1, verso 27, Paulo já declara à igreja que Cristo em vós, para tudo fazer sentido, para a revelação do Cristo, para tudo aquilo que Cristo fez na cruz, para a obra da cruz, para que o Deus invisível, que se tornou visível na pessoa do Filho, e entregou sua vida naquela cruz, e nos enviou o seu Espírito para estar conosco hoje. Isso tudo só faz sentido se Cristo em vós for manifestado. Eu não mais invoco um anjo. Eu agora tenho a liberdade no Cristo dele habitar em mim. E aí você vai me dizer, mas pastor, como assim? Se aqui só tem pecado dentro de mim. Mas é ali mesmo que ele quer transformar. É aí dentro. Por isso que ele te amou primeiro. E por isso que ele chama pelo teu nome. Mesmo Maria ofuscada, ela escuta o nome dela e identifica. Jesus não chamou ela de minha discípula amada. Jesus não chamou ela de minha apostila, nem de minha evangelista, nem de minha pastora. Jesus não chamou ela de minha evangelista, não chamou ela de minha professora Maria Madalena. Jesus não chamou ela de ministro ou ministra. Jesus não chamou ela, não. Por quê? Não era importante o ofício, não era importante a vocação, o funcionamento. O que era importante para o mestre? Não era importante o tempo, não era importante as experiências.
O importante para o mestre era conhecê-la. E quando ele fala Maria, ele vai no seu interior. Quero convidar você a ficar de pé nesse instante. Verso 17 diz: não me detenhas, pois ainda não voltei ao Pai, mas vai ter com os meus irmãos. E diz-lhes: eu volto para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e o vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: vi o Senhor, e contou o que lhe dissera. Quero convidar você a fechar os teus olhos por alguns minutos. O que é que tu buscas? Por que choras? Quais são suas expectativas?